Esposa Excelente, de Marta Piz. Capítulo 3. O que a esposa deve entender sobre o pecado? A provisão de Deus. Certa ocasião, conheci uma mulher que estava cometendo adultério. Ela me disse que era cristã. Quando lhe perguntei por que Deus deveria deixá-la entrar no céu, ela me respondeu: porque tenho sido muito boa. Ela podia ser uma pessoa bondosa, mas estava enganada a respeito de seu pecado e da sua salvação. A questão é que ninguém pode ser bom o suficiente para merecer o dom da salvação de Deus. Ao contrário do que aquela boa mulher cria, ela não conhecia o Deus da Bíblia, nem sua provisão para o perdão de seus pecados. Talvez você esteja na mesma condição em que ela está e precise de um conhecimento bíblico sobre o pecado e sobre a provisão de Deus para uma vida eterna com Ele. Sendo assim, este capítulo explica 4 características do pecado e a provisão de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo para lidar com os pecados do passado e com os pecados do presente. Quando Deus criou Adão e Eva, deu-lhes a habilidade de pensar, sentir, interagir com outros e discernir o certo do errado. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. As habilidades que Deus deu a Adão e Eva foram declaradas por Deus como sendo boas. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Assim era o homem até que Adão e Eva pecaram. Desde então, todas as pessoas têm pecado em suas vidas. As boas habilidades que Deus lhes deu foram pervertidas pelos pecadores. Por exemplo, Deus deu ao homem capacidade para pensar. Os homens usam esta capacidade para planejar e executar roubos a bancos. Deus deu ao homem capacidade de sentir e ter emoções. As mulheres sentem-se tensas e nervosas e então gritam com seus filhos. Deus deu ao homem capacidade de responder com calma e paciência aos outros. As pessoas respondem frequentemente com grosseria e impaciência ou de maneira inaproveitável. Efésios 4, 29. Deus deu ao homem a consciência para distinguir entre o certo e o errado. Hebreus 10, 22. Centenas de presídios superlotados nos mostram que escolhas as pessoas têm feito. O fato é que não há criação divina que o homem pecador não tenha pervertido. A tendência do homem para pecar afetou cada área da vida, inclusive o relacionamento entre o marido e a esposa. Porém, antes de vermos como a tendência humana para o pecado tem afetado as esposas em sua maneira prática de viver, precisamos entender as características básicas do pecado. 4 características do pecado. O pecado é universal, ninguém está isento. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. O pecado pode ser exposto e óbvio aos outros. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 19 a 21. O pecado não pode ser escondido de Deus. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16 e 7. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, 13. O pecado é penalizado com justiça, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. O meu servo, o Senhor Jesus Cristo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, 11. Todos os homens pecam. Seus pecados podem ser expostos e visíveis ou pensamentos e motivações encobertos.
Deus é onisciente. Ele conhece cada pensamento e ação do homem. Deus é santo, por isso tem de punir o pecado. Felizmente, motivado por amor e misericórdia, Deus providenciou para a humanidade um pagamento para a penalidade do pecado. A provisão de Deus foi o Senhor Jesus Cristo. Nossa provisão através de Cristo. Jesus Cristo recebeu sobre si mesmo a punição de Deus contra o pecado, quando morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele foi o nosso substituto. Nós merecemos a morte, mas em vez disso, Cristo foi punido por nós. O profeta Isaías o expressou desta maneira: o castigo que nos traz a paz, a punição que merecíamos, estava sobre ele. Isaías 53:5. Qualquer um poderá ser perdoado de seus pecados e justificado, declarado justo por Deus com base na obra de Cristo, se crer no Senhor Jesus Cristo. Atos 16:31. O apóstolo Paulo explicou o que queria dizer com a expressão crer no Senhor Jesus Cristo, quando escreveu Romanos 10:9. Ali, Paulo explica: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Talvez você já tenha aprendido sobre Jesus durante toda a sua vida. Talvez seja membro de uma igreja e tenha sido batizada. Você pode até ser a superintendente da escola bíblica dominical. Contudo, se nunca confiou em Jesus Cristo, você tem apenas uma religião de aparência. Se você quiser, neste exato momento pode curvar sua fronte em humilde arrependimento diante de Deus, pedindo que Ele tenha misericórdia de sua alma, confessando os seus pecados e rogando-lhe perdão, e assim pode confessar Jesus como Senhor e Mestre de sua vida. Se você colocou sua fé, confiança em Jesus Cristo e apenas nele, como seu Senhor e Salvador, você não mais está sob a ira de Deus. Todos os seus pecados foram perdoados, passado, presente e futuro. Você não apenas está limpa de seu pecado, como também está colocada por Deus numa união sobrenatural com Cristo. Em seguida, Deus quer que você tenha certeza de sua salvação. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João 5:13. Se você é cristã, que alegria saber que Deus perdoou todos os seus pecados. Além de saber que está perdoada de seus pecados, você precisa saber como lidar com as consequências de pecados passados. E se houver alguns pecados especialmente dolorosos em seu passado, os quais você nunca contou ao seu marido? E se eles foram imorais? E se você fez um aborto, ou foi homossexual, ou ladra? É importante que você entenda a perspectiva de Deus com relação ao seu passado. O apóstolo Paulo escreveu sua primeira carta à igreja de Corinto, dirigindo-se a pessoas que haviam cometido pecados imorais. Lembre-se de que ele estava escrevendo para cristãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Certamente, se você é cristã, precisa crer em Deus quando Ele diz: tais fostes alguns de vós. Em Jesus, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Se você é salva, foi perdoada de todos os seus pecados e declarada justa diante de Deus. Contudo, se há algo que possa afetar seu casamento, talvez você precise contar tudo ao seu marido. Na dúvida, consulte o seu pastor. Se você é cristã e tem lidado com o pecado passado de maneira bíblica, estou certa de que você tem consciência de que ainda peca. Então, como Deus quer ver você lidando com o pecado presente? O pecado permeia cada aspecto das ações humanas, inclusive o casamento. Deus providencia perdão para o pecado por meio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o homem pode ser perdoado por Deus e viver em harmonia com outras pessoas. Isto inclui maridos e esposas.
Os cristãos devem aceitar graciosamente o perdão que têm em Cristo e perdoar seus cônjuges, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Para mais informações a respeito do processo de perdão, veja o capítulo 9. Deus providenciou Cristo para nós, mas qual é a nossa responsabilidade? Somos responsáveis por nos arrependermos. Se nosso pecado tornou-se um hábito constante, então nossos frutos de arrependimento levarão tempo e terão muito trabalho para desenvolverem-se. Na verdade, o arrependimento começa com um processo diligente. Nem todos os pecados são tão devastadores para um casamento quanto o exemplo anterior de imoralidade, mas qualquer pecado desgasta a unidade que Deus tenciona que os casais cristãos tenham. Todos os cristãos trazem para o matrimônio antigos hábitos pecaminosos de pensamentos e reações, os quais prejudicam seu casamento e ofendem o Senhor. O arrependimento é um processo que geralmente envolve mais que apenas confissão ao Senhor e ao esposo. Pode levar tempo e esforço. É por isso que somos instruídos nas Escrituras. Exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4:7. A palavra grega no Novo Testamento traduzida por disciplina é gymnazó, que significa exercitar ou treinar. Em outras palavras, significa fazer repetidas vezes até que esteja correto. Em português, temos as palavras ginástica e ginásio, provenientes desta palavra grega. Velhos hábitos de pensamentos e reações não desaparecem simplesmente. Eles devem ser substituídos por novas e piedosas maneiras de pensar e falar. Os cristãos devem ser transformados pela renovação de sua mente. Veja Romanos 12:2. Enquanto trabalhamos nisso, o Espírito Santo nos capacita de modo sobrenatural. Eventualmente, a resposta piedosa torna-se uma resposta automática. Este processo é descrito em Efésios 4 e Colossenses 3 e é chamado o processo bíblico da mudança. Despojar. Vos despojeis do velho homem. Efésios 4:22. Revestir. Vos revistais do novo homem. Efésios 4:24. Deixando a mentira. Efésios 4:25. E fale com a verdade com o seu próximo. Efésios 4:25. Aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4:28. Trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4:28. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Efésios 4:31. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. O pecado evidente começa em seu coração, com o que você deseja. O que você quer determina, em parte, como você fala consigo mesma. Uma pessoa pode ser bem-sucedida de algum modo ao modificar comportamentos exteriores, mas a única maneira real de glorificar o Senhor Jesus Cristo é pensar de acordo com a palavra. Romanos 12:2. Os exemplos a seguir mostram como uma esposa pode ter pensamentos errados e pecaminosos, contrastados com o seu revestir-se de pensamentos piedosos e corretos. Pensamentos errados, pecaminosos. Eu o odeio. Pensamentos corretos, piedosos. Não sinto amor por ele neste momento, mas resolvo amá-lo, reagindo gentilmente. Não há esperança para este casamento. Se ele se arrepender, não há nada que eu não possa perdoar e que não possamos nos esforçar para resolver. Eu não posso ser o que Deus quer que eu seja, porque meu marido não é um homem correto. Ele pode ser um completo fracasso diante de Deus, mas eu não tenho de ser. Eu posso ser agradável a Deus, quer ele seja ou não. Não posso suportar mais a pressão. Posso suportar a pressão, uma vez que não nos sobreveio tentação que não nos fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. 1 Coríntios 10:13. Gostaria de estar com o marido de minha amiga. Ele é tão gentil com ela. Obrigada, Senhor, pelo meu marido. O que posso fazer para mostrar-lhe que ele é especial para mim?
Não ouso contar-lhe o que estou pensando. Se eu o fizer, ele pensará mal de mim. Posso aprender a falar a verdade em amor. Deus me dará graça de suportar a reação, seja ela qual for. Queria que ele me deixasse em paz. Obrigada, Senhor, por dar-me um marido que quer estar comigo. Se ele me amasse, seria romântico. O amor não procura os seus interesses. 1 Coríntios 13, 5. O que posso fazer para demonstrar amor por ele? Mudar pensamentos pecaminosos começa com a identificação de pensamentos egoístas, desamorosos, vingativos e amargos ou qualquer outra atitude antibíblica. Após perceber que o seu pensamento é errado, confesse-o a Deus, concordando com ele que o pensamento era pecaminoso. Entretanto, uma vez que o arrependimento significa mudança de pensamento, o processo de arrependimento não estará completo até que você substitua tal pensamento por outro piedoso e íntegro. Então, você terá de despojar-se do pensamento que glorifica a você mesma e revestir-se de um pensamento que glorifique a Deus. Este é um processo que requer esforço. Quanto mais você trabalhar em revestir-se de pensamentos e ações corretos, tanto mais isto afetará diretamente quão parecida com o Senhor Jesus Cristo você se tornará nessa vida. Se você se empenhar nisto, estará exercitando-se pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4 e 7. Resumindo, vimos que o pecado pode ser exposto ou escondido. O pecado é uma característica universal de seres humanos caídos. Somente o imaculado Filho de Deus, Jesus Cristo, pôde providenciar os meios para satisfazer a justa exigência de Deus contra o pecado. Deus realiza toda a obra de salvação do homem. A salvação é pela sua graça e não baseada em qualquer mérito, qualquer bem dentro do homem. A provisão de Deus para os pecados começa na cruz e continua com graça para auxiliar-nos a crescer e amadurecer como cristãos. Veja Hebreus 4,16. Com a graça de Deus, podemos trabalhar diligentemente em nos despir dos pensamentos errados, pecaminosos, e nos revestir de pensamentos e ações biblicamente corretos. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 17 a 19.